Igreja, nós vamos agora ler as Escrituras Sagradas e nós vamos falar hoje de uma unção muito importante, que é a unção dos 7 Espíritos de Deus, que é a unção da fortaleza do Senhor em nós, como está em Isaías 11 e também em Apocalipse, que fala dos 7 Espíritos de Deus. O que é esta unção e por que ela existe e por que ela serve? O trecho que vamos ler está no livro de Gênesis, se você trouxe a Bíblia, no capítulo 26, a partir do verso 12. Nós vamos ler o verso 12 e a seguir já ler o 20, que é uma leitura condensada para você ter a visão mais clara do que é a unção da fortaleza de Deus. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas a mais, porque o Senhor Deus o abençoava. O verso 20. E os pastores da região de Gerar começaram a perseguir ou porfiar ou falar contra ou atacar aos pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, que quer dizer contenda contra as pessoas, porque contenderam com Isaque, servo de Deus. Então ele saiu daquela região e cavaram outro poço, e também os mesmos perseguidores foram porfiar contra ele ou atacá-lo. Por isso chamou o seu nome Sitna, que quer dizer inimizade ou discussão, e torna inimigo. E partiu dali também e cavou outro poço, e agora eles já não foram mais porfiar contra ele. Por isso chamou o seu nome daquele poço Reobote, que quer dizer alargamento das fronteiras, e diz: porque agora o Senhor nos alargou as fronteiras e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu o Senhor Deus naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Só até aí. Pode assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, todos os cristãos, ou você também incluindo, pode ter passado ou está passando uma situação que, ao você melhorar no emprego, ou até na igreja, ministerialmente, ou na família, você muitas vezes nota as pessoas querer te criticar, ou porfiar, ou brigar, ou querer te pegar o que é seu, ou atacar a sua conquista, ou desvalorizar o que você alcançou. Por exemplo, você passa num concurso, melhora de vida, ou você prospera, e as pessoas olham de rabo de olho, ou comenta que está exibido, agora melhorou, comprou um carro, está prosperando. Todo mundo é sujeito a isto. Isso tem um ataque demoníaco. E só quem tem a unção da fortaleza de Deus que vence isto. É o que ocorreu a exemplo de Isaque. Isaque era herdeiro de Abraão. E ele prosperou. Onde ele plantou, Deus multiplicou, ele floresceu mais de qualquer outra nação, qualquer outra pessoa. Mas aí começou a perseguição. Ele começou a prosperar, e para aumentar a lavoura e o gado, então ele furava poço para ter água. Mas aí chegava as outras nações, lá de Gedar, e chegava para contender, falava: esse poço é nosso, e jogava terra, entupia. E ocorreu que Isaque não contendeu com eles, não brigou, não ficou batendo boca, ou discutindo, ou entrando em choque. Ele simplesmente deixava ali o local e ia para outro local, plantar de novo, pôr o gado ou as ovelhas para pastar, e não tinha água, abriu outro poço, e assim foi. Veja que o primeiro poço tem como nome contender, que quer dizer Ezeque, quer dizer contenderam contra mim. E depois foi para outro lugar, foi outro poço, Sitna, que quer dizer tornou inimigo. E assim foi ocorrendo com Isaque. Veja que Deus não poderia ter tirado o inimigo do caminho, mas muitas vezes nós precisamos ter a fortaleza de Deus. O que é a fortaleza de Deus? É vencer o inimigo por esgotamento, porque uma das obras do inimigo é tentar nos esgotar também.
é levantar calúnia, problema, é ataque, para você desanimar da igreja, de batizar ou de dizimar, de fazer as campanhas, de viver a obra de Deus. O inimigo atacando, para você desanimar. Mas Deus também tem a unção da fortaleza, que é justamente o inimigo ficar atacando, perturbando, entupindo nossos poços, ou querendo comer a nossa alegria da nossa lavoura. Mas muitas vezes você vai falar: Espírito de Deus, eu quero fortaleza nesse momento, para não contender, não brigar, não ficar triste ou desanimado. Porque se você tiver esta unção dos 7 Espíritos de Deus, o que vai ocorrer? É o inimigo que vai desfalecer, o inimigo vai te atacar e Deus vai te dar mais. As maiores vitórias foram dessas maneiras, ou seja, Abraão, Isaac, quanto mais mexiam com eles, mais Deus os abençoava, mais eles prosperavam. Chegou o ponto do inimigo parar de atacar, justamente o que ocorreu também com o rei Davi. As nações atacavam Israel, aí chegou um tempo que acabou. No Vale do Salmo já foi até feita a campanha, Davi venceu todos os inimigos, eles pararam de perturbar, porque Davi também tinha a unção dos 7 Espíritos de Deus. Um deles foi a unção da fortaleza, ou seja, de estar forte, de suportar as afrontas e não desanimar. É o inimigo que vai desanimar de atacar, é o inimigo que vai bater em retirada sem você fazer nada, é o inimigo que vai perder as forças e você que vai fortalecer. É igual uma corrida, vamos supor que vai correr 40 quilômetros. Você está preparado para os 40 quilômetros, correr uma maratona. Aí as pessoas vão te atacar, mas não estão preparadas para correr 20, 30, 15. Enquanto estão correndo com você, eles estão ali querendo te ultrapassar. Mas logo a força deles vai acabar, eles não estão preparados para ir até o fim. E o cristão, ele está preparado para ir até o fim, se ele tiver a unção da fortaleza. O inimigo vem, perturba, levanta parente, pessoa, outros ministérios, outras contradições, quer entupir os teus poços, quer invejar de você, mas aí você fala: não, eu preciso dos 7 Espíritos de Deus, porque nesse momento que você poderá ser derrotado de desânimo, ou pensar que não vale a pena de tanta luta, ou de ter prejuízo, porque o inimigo vai tentar tirar o que é seu, ou você tem que abrir mão até da situação, porque Isaac abriu mão dos poços d'água que ele furou com muito esforço, e ele deixou para trás. Mas chegou um certo momento que o inimigo não tinha mais como contender, atacá-lo e ir atrás dele. Aí Deus o multiplicou, e aí Deus fala com Isaac: Isaac, teu pai Abraão teve a promessa é para você também, vai multiplicar, vai prosperar, e conquistou. E aqueles que atacaram pereceram, perderam a força. Veja a importância de ter a unção da fortaleza de Deus, que é uma das características dos 7 Espíritos de Deus. Então tem situação que ela não vai sair da nossa frente, tem situação que você vai ser pisado, atacado, vai entupir os seus poços, vai ter os invejosos da vida, vai levantar parente, vai levantar pessoa, vai levantar outros ministérios para perturbar, para te agredir, te condenar, mas você persevera e fala: Senhor, eu quero a unção da fortaleza, quero ir adiante nesta unção de Deus, e logo você terá uma vitória impressionante, logo você terá uma honra que nunca viu antes. Então perceba que esta bênção não veio porque repreendeu ou porque orou para vir vitória. Esta bênção veio porque você suportou as adversidades até o inimigo esgotar, até o inimigo parar de falar, até escumar o cano da boca de tanto gritar, e não adiantou nada. É lógico que você passará uma situação de abrir mão, de perder, porque veja que Isaac foi perdendo, mas ele não ficou contendendo, nem brigando, nem desanimando. Ele ia para uma outra terra e fazia outro poço, plantava em outro lugar, porque ele sabia que a unção de Deus estava nele. E quanto mais os inimigos queriam contra ele, mais eles perdiam. Por quê? Porque toda pessoa que fica preocupado com alguém atacando, o inimigo só preocupado em atacar ou destruir a pessoa, o que vai ocorrer? Ele vai esgotar, ele não vai fazer mais nada para aumentar a si mesmo. A preocupação de só destruir vai esgotar as forças. É igual uma pessoa que só quer o mal para alguém,
ele não vai trabalhar, não vai produzir nada, ele não vai arrumar nada. Aí chega um certo momento que ele não tem mais nada, ele só ficou atacando, perturbando. Aí na hora que ele vê, perdeu tudo, porque não trabalhou, não esforçou. Então a igreja tem que estar também na unção da fortaleza de Deus, porque tem momentos que Deus vai falar: meu filho, suporte, não fique inimigo, não fique triste, não fique abatido, abra mão dessa situação, não fique revoltado, deixe que eu estou cuidando. E o inimigo vai atacar, vai usar mais pessoa, e logo você vai ter a vitória. Então precisa-se da unção da fortaleza. Veja que há momentos que tem que ter a ousadia, por isso que tem que estar sintonizado com o Espírito de Deus, para cada unção ser liberada em momento adequado. Uma das unção da fortaleza, ela é muitas vezes até oposta à unção da ousadia. Há momentos que o Senhor manda atacar naquele momento, mas é momento que Deus manda ter a unção da fortaleza. Há uma passagem que você pode ler em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo, ele teve uma profecia, que se ele fosse em Jerusalém pregar, ele seria preso, e ele foi. E em outra situação, ele prega a palavra e ele é apedrejado, e o que ocorre? Ele quer levantar de novo e sair pregando, mas aí o Espírito de Deus dá uma ordem para ele, dele colocar ele num cesto e tirar ele daquela cidade, como fosse até uma retirada. Veja bem, isso aí é a unção da fortaleza de Deus. Por quê? Porque não era naquele momento para confrontar mais, não era aquele momento mais para usar de ousadia ou confrontar o adversário. Por quê? Porque o inimigo ia pensar que acabou o evangelho, que acabou o pregador, que acabou a mensagem de Cristo, que Paulo desanimou. Mas na realidade, ele estava com o Espírito de fortaleza. O Espírito de Deus estava orientando a ele para ir para outro lugar. E eles iam continuar atacando o evangelho, mas chegará o dia que eles iam esgotar, que eles não iam ter mais força, que eles iam desanimar. Veja que esta foi uma estratégia que Deus deu ao apóstolo Paulo, que muitas vezes só usa a ousadia, mas por isso tem que estar sujeito ao Espírito de Deus. Tem momentos que tem que atacar, mas tem momento que tem que sair, não contender, nem ficar irritado, ou muitas vezes causar inimizade. Muitas vezes deixa a situação para pensar que o inimigo que venceu, e na realidade é o inimigo que vai perecer, porque logo em outro lugar vai pregar o evangelho, logo em outro lugar vai anunciar a verdade de Deus, e mais Deus vai operar. Então é a sensibilidade a Deus para certa situação, e geralmente essa unção da fortaleza é a que menos as pessoas têm, porque a tendência é a pessoa querer resistir, atacar, revidar, ou não aceitar que tem que abrir mão naquele momento, e é onde Deus vai derrotar o inimigo por esgotamento. É onde o inimigo vai ficar atacando, usando pessoa, e você vai só prosperar mais ainda, vai ter vitória. Veja que o apóstolo Paulo está em Jerusalém, depois ele vai para a região de Antioquia, e aonde mais o evangelho depois prosperou e aumentou, e lá eles pensaram que tinha acabado, que Paulo tinha desistido. Pelo contrário, é onde Deus operou mais ainda. Ou seja, a unção da fortaleza de Deus é suportar o ataque, não desfalecer e não se abater mesmo que o ataque venha, mas não pensar em derrota, mas pensar que o inimigo que vai esgotar pelo ataque dele, o inimigo é que vai perdendo as forças e nós vamos nos renovando. Mas para você entender isto, tem que ter a unção, tem que estar no sete Espírito de Deus, tem que estar nesta unção da fortaleza de Deus, porque senão você vai pensar que Isaac foi covarde de ter entregado os 2 poços para aquelas nações, de ter conformado, de ter perdido a sua lavoura que Deus multiplicou. Não, é porque a unção de fortaleza é suportar o ataque, não desanimar nem se abater, para o inimigo esgotar as forças pelo ataque dele, e nós não vamos nos desfalecer, vamos nos renovando em cada ataque. Muitas vezes abre mão, tira algo, deixa para trás algo, mas por quê?
porque o inimigo vai ter o limite de ataque. E nós, na unção da fortaleza, vamos suportar muito mais o ataque, depois ficaremos só, porque não haverá mais força para o inimigo atacar. Esta unção é importante para o evangelismo, para a conquista financeira, para ganhar parente, porque o que mais ataca as pessoas é o desânimo. Esse parente não converte, essa pessoa não se volta para Deus, é uma pessoa dura, e a pessoa só atacando, te esmurecendo, te magoando. Deixe eles blasfemar, com o mau cano da boca de tanto gritar. Não fique irritado, nem procure brigar. Deixe eles esgotar até a força última deles. Porque se você tiver a unção da fortaleza de Deus, você não esgota. O inimigo que vai esgotar. E a pessoa vai falar, mas já cansei de blasfemar, de gritar, de falar mal da igreja, do crente. E ele está mais feliz ainda. E é o sinal. O inimigo não tem mais o que atacar depois. E quem tem a unção da fortaleza prevalece em certa situação. Então esta unção, ela foi operante no apóstolo Paulo, em Isaac, no rei Davi. E para a igreja gloriosa, há momentos que nós temos que suportar as afrontas e não desfalecer, para Deus nos dar o maior. Amém? Então essa é mais uma unção. Aí na outra sexta-feira nós completaremos, que é a unção que multiplica e enriquece. Mas aí na última sexta-feira nós vamos juntar todos os ungüentos para ser só um somado com a 7 unção, para você que acompanhou todos, o que não acompanhou, ter todas igualmente. Então esta é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, fique de pé. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo a esta campanha da 7 unção, dos 7 Espíritos de Deus. E hoje, ó Pai, a unção, o bálsamo, que representa a fortaleza. Ser forte, a fortaleza de Deus, não é simplesmente confrontar, mas suportar as afrontas. Não é covardia, mas sim suportar, para que o inimigo esgote as suas forças, e nós prevalecemos com vigor e ousadia. Isaac semeou, colheu, mas o inimigo veio destruir. Ele fazia poços, e o inimigo vinha colocar terra nos poços, secar os seus poços. E ele sofreu, padeceu por causa disto, mas não desanimou. Não ficou triste, nem pensou que a ovelha ia morrer de fome. Partia para outro lugar, na fortaleza de Deus, com força do trabalho, com alegria de abrir novos poços, com alegria de criar suas ovelhas, e Deus o abençoava. O inimigo vinha de novo atacar, perturbar, mas ele esperava em Deus, e chegou o dia que o inimigo não tinha mais força de perturbar. Então Isaac floresceu, enriqueceu, prosperou, aumentou, e aí não tinha mais força para os inimigos atacar, e ele suplantou a todos, não precisou atacar nenhum. Eles estavam tão fracos que Isaac se fortaleceu e foi um servo de Isaac, tornaram escravos sem Isaac ter lutado contra eles, porque quem tem a fortaleza de Deus vai ver o inimigo prostrado aos seus pés, ou as pessoas. Meu Deus amado, mais do que nunca precisamos desta unção representativa, Pai, do Espírito de Deus, a 7 unção. Para cada um há uma função a ser operada, e uma delas hoje é da fortaleza de Deus. Pai de amor, Pai querido, venha confirmar milagre, avivamento, maravilhas sobre todos os presentes. Aviva, Pai, o teu povo a este santo ministério. Realiza avivamento sobre todos, que todos venham ter a 7 unção dos 7 Espíritos de Deus. A igreja gloriosa é a noiva que agrada ao noivo, que é Cristo, que não se contamina com este mundo tenebroso, que não vive segundo o mundo pecaminoso, mas segundo o caráter de Cristo. Senhor, que todos nós venhamos ter os 7 Espíritos de Deus, opere grandemente sobre todos, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus.